Que a graça e a paz do nosso Deus possa chegar em cada lar, em cada vida, neste momento. Esse é o nosso grande desejo, quando chegamos até você, através do culto em seu lar. Que seja um momento de adoração, um momento de contrição, um momento de alegria, um momento de paz com Deus, um momento de intimidade com Deus. Assim, queridos, iniciaremos o culto em seu lar com uma oração. Eu convido a você, mesmo aí onde você se encontra, busque a presença de Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para abrir o nosso coração perante a Ti, ó Pai, para falar de tudo que há em nós, que há em nossa alma, em nosso interior, em nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos traz angústia, medo, incertezas, anseios. Oh Deus, quantas coisas o mundo tem colocado diante de nós e nós as recebemos sem percebermos quantas coisas nocivas têm vindo sobre nós. E este, Pai, é o momento em que nós chegamos perante o Senhor, que reservamos esse momento para falar contigo, Senhor. Venha, Senhor, venha, Espírito Santo de Deus, em nós. Sonda os nossos corações, as nossas vidas, a nossa alma, o nosso lar, o nosso cônjuge, nossos filhos, a família. Oh Deus, venha estar conosco neste momento. Mas também, Pai, aproveitamos esse momento para externar a nossa alegria, para externar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido. A vida, as provisões, tudo, Senhor. Assim nós pedimos também que o Senhor esteja renovando a nossa fé, a nossa esperança, de maneira que possamos trabalhar na certeza de que consolidaremos os nossos sonhos e projetos. Assim eu te peço que o Senhor abençoe as nossas vidas neste momento, mas abençoe também a vida de nossos irmãos, de todos aqueles que têm pedido oração em seu favor, por todos os motivos mais variados possíveis. E hoje, ó Deus, como em nossa igreja, o nosso culto de oração, que ainda que eu não mencione os nomes e os problemas, mas que cada irmão, cada família esteja também intercedendo juntamente com o Teu Santo Espírito. Isso nos motiva, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como colocar diante de Deus as nossas necessidades. Que nós, neste momento, ó Deus, nós aqui, a Tua igreja reunida, que possamos, em parceria com o Espírito Santo, com os demais irmãos, colocar-nos e colocar tudo, Senhor, diante de Ti. E que, baseado na Tua graça e na Tua misericórdia, que possamos ter uma resposta positiva de tudo aquilo que buscamos no Senhor. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor esteja conosco, abrindo o Seu bom tesouro, os céus, de maneira que sejamos abençoados, e também, Pai, que o Teu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, esteja nos ajudando neste momento de oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, queridos, nós vamos cantar um cântico que nos leva a refletir sobre a oração. Cantemos.
Graças a Deus, graças a Deus. Nesse momento, nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Tá? Romanos 8. Eu vou ler aqui a partir do versículo 18, queridos irmãos. E esse texto nos chama a atenção para as primícias do Espírito. E como primícias do Espírito, nós temos aqui a esperança, a intercessão e eleição. Assim diz a palavra de Deus. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito ou por seu decreto. Só repetindo aqui 2 versículos, que será a base da nossa ministração nesta noite. O verso 26 e o verso 27 nos chama a atenção exatamente para o que vamos falar nesta noite, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, vejamos aqui o que diz Paulo no verso 27, que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do
Espírito, né? Qual é a intenção do Espírito? Que a Bíblia diz que ele intercede por nós. Isto é algo muito profundo, muito interessante e digno de pararmos, de debruçarmos sobre esta palavra para refletirmos melhor o que Deus tem para nós, o que Deus faz. Então, vejamos, nós, de acordo com o texto, nós escolhemos o seguinte tema para a nossa meditação nesta noite. Quando o Espírito Santo intercede por nós. Mais uma vez, vamos lá. Quando o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27 é o texto que nós usamos aqui, o básico. Vejamos, dentro aqui do nosso contexto e texto que lemos neste momento, que a Bíblia, não só aqui neste momento, mas de modo geral, a Bíblia sempre nos apresentou pessoas contritas e cheias de fé que oraram a Deus, que intercederam por alguém e que Deus respondia todas as vezes quando essas pessoas oraram, por serem pessoas fiéis. Isso nós sabemos, como diz o refrão popular, de cor e salteados. Sabemos disto. Entretanto, queridos, nós ficamos surpresos com esta declaração bíblica, como Paulo diz aqui aos Romanos, que Deus também intercede por nós, que Deus ora por nós. Você já pensou nisto? Alguém já falou isso para você? Às vezes nós lemos a Bíblia e naquela vontade muitas vezes de ler a Bíblia toda em um ano, ou de, não, eu tenho que ler pelo menos um dia, eu tenho que ler 1 ou 2 ou 3 capítulos, e lemos, e passamos por cima de tantos ensinamentos que vale a pena parar e degustar, refletir e entender princípios da palavra de Deus que nos ajuda muito a estarmos mais firmes, mais tranquilos, mais descansados, porque o esforço é nosso, nos esforçamos, mas não é só nosso. Deus tem tanto interesse em nos ajudar, que Ele libera o seu Santo Espírito, e esse Espírito Santo intercede por nós. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E Ele mesmo é um fiel intercessor que intercede por nós. A Bíblia diz que Ele ora por nós com todo ardor, que chega a ser com gemidos inexprimíveis. Veja como Ele se coloca, a vontade que Ele tem de nos atender, que Ele tem de nos compreender e quer nos ajudar. E assim, veremos nessa ministração de hoje que há uma oração mesmo da parte de Deus, uma oração do Espírito Santo por nós. E nós temos isto em alguns lugares da Bíblia. E hoje, especificamente, nós estamos fazendo aqui referência a Romanos, mas também vamos fazer uma referência um pouquinho antes aí,
no Evangelho de João. Vejamos que o texto diz que o Espírito ora por nós, ou seja, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E logo entendemos, a partir desta palavra, que o Espírito não é alguma coisa que nos dá um choque, né? Nos dá aí um alerta, um sinal, né? Toca nas pessoas, ou até faz as pessoas gritarem no culto. Irmãos, o Espírito é uma pessoa que sente por nós. Então, lembra que o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa que tem sentimentos e sente por nós. Vejamos como isto acontece. Primeiro, o Espírito intercede. É como diz Paulo aqui aos Romanos. E esta intercessão é feita em nossos momentos de fraqueza, quando nem mesmo sabemos orar, ou nem mesmo ficamos sem saber o que fazer, em momentos de muita dor, de muita aflição, de incerteza, de ansiedade. O que fazer? O que falar para Deus? Como colocar? Como organizar a nossa fala, as nossas ideias, para colocar diante de Deus? E aquele problema que às vezes não é um problema, às vezes é uma forma de nós nos aproximarmos mais de Deus, de crermos, de confiarmos. Às vezes é um tratamento de Deus. Vejamos que na hora da fraqueza, não sabemos orar convenientemente. Por vezes, quando nem mesmo temos vontade de orar. Eu pergunto, você já passou por esse momento que às vezes você deita e nem ora a Deus, está tão desanimado, tão acabrunhado, tão perdido diante das lutas, dos grandes desafios? Sabe o que a Bíblia diz, queridos? A Bíblia diz que Jesus orou por Pedro. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito. O Espírito Santo intercede por nós. Lucas 22, verso 32, diz que Jesus orou por Pedro. Orou pela sogra de Pedro. Orou por enfermos. Orou por Lázaro quando estava morto. Jesus teve, assim, grandes momentos de oração, de intercessão pelo povo. E sabe que no Evangelho de João, capítulo 17, o verso 9, a Bíblia diz que Jesus orou pelos seus discípulos. Que coisa boa! Quando nós, pastores, temos esta grande oportunidade, esse grande privilégio de orar pelos nossos discípulos, pela igreja. Haja vista, a igreja primitiva não tinha membros, tinha discípulos, embora de acordo com as nossas organizações que foram acontecendo ao longo dos séculos, a igreja passou a ter membros e nós oramos pelos nossos membros. Isso, irmãos, além de uma obrigação, é algo bom, é um privilégio poder
fazer isto. E a Bíblia diz que Jesus orou pelos seus discípulos. E em João 17, 20, a Bíblia diz também que ele orou pela sua igreja, a igreja do futuro. Ou seja, ele orou pelos seus discípulos, que era a igreja do momento, e orou por nós, que já éramos a sua igreja, ou seja, a igreja do futuro. Você já parou para pensar nisso? Que um dia Jesus já havia orado por você? Ou seja, você foi alvo das orações de Jesus, do Deus Filho. Irmãos, que coisa salutar, que coisa boa, que coisa saudável. Assim, queridos, entendemos que Deus é sensível e acessível também quando nós oramos a Ele. Quando nós paramos as nossas atividades para nos apresentar diante dEle em oração, quando nós oramos pelo nosso cônjuge, pelas pessoas que nós amamos, quando nós oramos pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, quando nós oramos pela nossa igreja, quando nós oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso governo, pelo nosso presidente. Irmãos, isto é algo notório diante de Deus. É assim que a Bíblia diz que Deus é sensível e acessível a nós. Nós podemos nos aproximar dEle, podemos estar com Ele em oração. É assim que a Bíblia diz que Deus nos ama e intercede por nós. Que coisa boa, que coisa feliz para nós. O Espírito Santo, Ele está em nosso coração. Ele conhece nossos sentimentos, a nossa dor, os nossos anseios, e Ele nos apresenta a Deus. E Ele faz isto melhor do que nós mesmos. Por mais que você exprima tudo aquilo que há em você, que você consiga externar o seu íntimo, o seu interior para Deus, a Bíblia diz que mesmo assim não sabemos fazer como se deve fazer, e aí entra a interferência do Espírito Santo. É nesse momento que ele chega a nós, nos une como alguém para ser o nosso aliado, e fala: filho, filha, eu sei que você está se esforçando o máximo, mas eu estou aqui para te ajudar a colocar diante do trono do Pai aquilo que está em seu coração, aquilo que você quer, que você deseja, mas que você não consiga externar, exprimir, externizar. Eu estou aqui, conta comigo. A Bíblia fala isso, irmãos, que Ele intercede por nós. O Espírito Santo está no nosso coração, conhece nossos sentimentos e os apresenta a Deus melhor do que nós. Ele expressa o que não sabemos expressar. Quando você não consegue orar, o Espírito é seu intercessor.
Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, meu amigo, meu esposo, minha esposa, meu querido, meu amor, meu filho, meu pai, minha mãe. Quando você não consegue orar, o Espírito Santo é o teu intercessor. Ele estará intercedendo por você. Segundo, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Queridos, pense numa coisa. Às vezes, você está passando por uma dor de cabeça, uma dor no seu coração, uma dor no seu corpo físico, uma dor na sua alma, uma dor tão grande que você não consegue expressar para a pessoa que está do seu lado como é a sua dor. Então você às vezes chora, às vezes você põe a mão aqui e grita, às vezes simplesmente você cala, você geme, e esse seu gemido é um grito de dor, é um pedido de socorro. Você fala, ai, isto é mais do que falar. Estou com dor de cabeça. É mais do que falar, está doendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Com gemidos. Porque não tem palavras que possa expressar aquele grande desejo que há em nosso coração de ser liberto de problemas que muitas vezes triviais, que muitas vezes para nós ou para outros parecem pequenos, mas cada um que tem suas dificuldades, seus problemas, então busca esta oração, busca esta amizade com o Espírito Santo, e ele vai chorar com você, ele vai sentir a sua dor e vai colocar diante do Pai. Eu digo para vocês, amados, que muitas vezes as nossas orações são, desculpa falar, às vezes conversa fiada, né? Ou às vezes meros discursos. Não é que nós não podemos fazer uma oração bonita, uma oração eloquente, bem colocada, né? No nosso idioma, aquele português bem colocado diante de Deus. Mas mesmo aquele homem que não sabe colocar, não sabe falar o português direito, a sua língua direita, e vai colocar com todos os erros de português possíveis, Deus não está olhando para o seu discurso, para a sua oratória. Deus estará olhando para a sua dor, para a sua aflição, para a sua necessidade. E o Espírito Santo vai colocar diante de Deus, sem nenhuma palavra, sem nenhum discurso. Ele vai transmitir isto de uma forma convincente. A Bíblia diz que a intercessão do Espírito Santo por nós, ela é passional. Ele não precisa de palavras para se expressar. Ele não precisa disso. Às vezes, nos colocamos diante de Deus com tanta dor,
que nem conseguimos falar, como eu disse agora. O Espírito, portanto, conhece nossa dor e a externiza ao Pai. Ele sofre por nós, ele geme, expressando nossa dor ao Pai. A oração ou a intercessão é muito mais que palavras. É a alma derramada diante de Deus, diante do altar. O Espírito Santo derrama a nossa alma diante do Pai. Ele revela a Trindade, o que está em nosso interior, o que está na nossa alma, na nossa vida, o que está em nosso coração. É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar tudo isto e derramar diante do Pai. Ele vai apresentar ao Pai tudo que está em nós. Ele vai fazer isso por você. Agora, terceiro e último, a intercessão do Espírito Santo. Ela é feita de acordo com a vontade de Deus. E nós temos muito a aprender sobre a vontade de Deus. É verdade que não farei tudo agora, porque o nosso tempo é curto, e esse culto, essa ministração, tem aqui um objetivo de mostrar para você que você não está só neste momento, que Deus está presente. A intercessão do Espírito Santo é feita de acordo com a vontade de Deus. Por que nós colocamos isto? Porque muitas vezes, amados, as nossas orações são sempre voltadas para nós mesmos. Às vezes na igreja a gente fala assim: irmãos, vamos orar. A nossa igreja manda as pessoas se separarem uma das outras, né? Como terapeuta que sou, eu conheço que quando vem uma pessoa que me procura, eu vou ouvi-la sem censura. Ela vai abrir o coração dela, vai falar tudo. Eu aprendi que não, como terapeuta, eu não estou ali para censurar, mas estou para ouvir tudo que tem e orar por ela, ou orientar. Lá na igreja eu falo: irmãos, hoje é culto de oração. Então nós temos hoje aqui o Espírito Santo de Deus como nosso terapeuta. E você vai se separar aqui dentro da igreja, porque você vai estar sós com Ele. E você vai falar tudo para Ele que está na sua alma. Não tenha medo de falar qual é o seu pecado. Então, voltando aqui ao nosso texto, por que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus? É porque nesses momentos que nós estamos a sós com Deus, nós oramos por nós mesmos. Ah, Senhor, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando disto, minha esposa está precisando, meu esposo, meu noivo, minha namorada, meu irmão, meu amigo, meu filho, meu pai, minha mãe, meus negócios, meus empregados, meus patrões. Então nós voltamos para nós. De modo geral, nós muitas vezes somos egoístas. Então nós precisamos ter uma visão melhor. Não apenas orar pelo nosso problema pessoal, né, pela cabeça que dói, a barriga que dói, mas que a fome dos sem-tetos, ou daqueles que não têm o que comer, o que vestir, onde morar.
A Bíblia diz que o Espírito compatibiliza nossa vontade à vontade do Pai e à vontade de Deus. Por vezes, vamos orar por algo e na oração vemos que não é bem assim. E Ele nos corrigiu, sintonizou aqui com o Pai. Ele quer nos sintonizar com o Pai, nos colocar em linha direta com o Pai. Então vejamos que não sabemos o que pedir, porque não sabemos o que é melhor para nós. O Espírito Santo sabe, Deus sabe o que é melhor para nós. Então vejamos que orar no Espírito não é simplesmente gritar, ou falar em línguas estranhas, ou orar em silêncio. O que é então orar no Espírito? Amados, orar no Espírito é tão somente harmonizar-se com a vontade do Pai, ou seja, estar em harmonia com a vontade do Pai. E Jesus nos ensinou isto. Quando Ele faz a oração do Pai Nosso, Ele diz: seja feita a tua vontade. Isto é buscar uma harmonia com o Pai. E o Espírito nos alinha com Deus, nos harmoniza com Deus, nos coloca em linha reta com Deus, fazendo com que o nosso coração bata com o coração do Pai, que o nosso coração bata no céu, que o nosso coração, o nosso tum-tum-tum aqui do coração, chega na porta do céu, chega diante de Deus, e que a gente entre no altar de Deus, diante do altar, na sala do trono, e derrama diante de Deus, que contemplamos a beleza de Deus e que Deus conversa conosco, que Deus entre em nossa alma, em nossa vida e nos lava, nos purifica e, como diz Paulo aos Filipenses, nos dá a paz que excede a todo entendimento. E esta paz que excede a todo entendimento é como se Ele estivesse falando: ó, filho, positivo, estamos aqui, olha, ouvi a tua oração e estou liberando a graça, a bênção que você precisa. Foi a mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher sírio-fenícia. Depois dela insistir, dela interceder, que ela chegou lá, e naquela palavra final, Ele diz para aquela mulher: ó mulher, realmente grande é a tua fé, seja como tu queres. Veja que coisa maravilhosa. Então, é assim, queridos, que o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu vou encerrar por aqui, não vou tomar mais o seu tempo. Concluindo aqui a nossa palavra, veja bem, orar não é dar ordens a Deus ou entregar-lhe uma lista de compras. Nós devemos buscar na oração a sintonia com a vontade do Pai, porque Ele sabe o que melhor precisamos.
devemos mostrar nossa submissão ao Espírito Santo, porque Ele nos harmoniza com Deus, o nosso Pai Celestial. E esse Deus, esse Pai que esquadrinha o nosso coração, como diz Paulo em Romanos 8 e o verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por seus decretos. Deus, Espírito Santo, Ele está esquadrinhando tudo. Paulo escreve em 1 Coríntios 2, verso 10, o seguinte: mas Deus se revelou a si mesmo através do Espírito, pois a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Orar é autoexaminar-se, é colocar-se diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e isto com lisura de alma. A Trindade nos conhece, o Espírito Santo nos conhece e nos sonda, e isto, amados, é motivo de segurança para nós. Nos conhece e nos sonda. Se andarmos corretamente diante de Deus, podemos ter segurança em tudo aquilo que pedimos, pois Ele nos conhece, Ele te conhece, e Ele abrirá o seu bom tesouro sobre a sua vida e derramará toda a sorte de bênção. Tudo aquilo que está para ser revelado para você. Que Deus nos abençoe. Oremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, em oração, porque é a Tua vontade que falamos contigo, que cheguemos à Tua presença, e o Senhor tem tanto interesse em nos abençoar, que o Teu Santo Espírito se faça presente nesse momento, porque nos sonda, nos conhece, e Ele saibamente expressa diante de Ti, ó Pai, até mesmo com gemidos inexprimíveis, aquilo que está em nós. Ó Deus, obrigado pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos uma noite de paz e de descanso, porque aqueles problemas, por mais que tenham nos afligido, tenham nos amedrontado, tenham nos deixado inseguro, com medo, enfim, nós sabemos que tudo podes, e que todas as coisas o Senhor pode, e nós colocamos tudo, inclusive aquilo que para nós chamamos de impossível, nós colocamos diante do Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Fica conosco, Senhor, e que a Tua paz, que excede a todo entendimento, possa inundar as nossas vidas e corações como resposta positiva a tudo aquilo que estamos colocando diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, chegamos aqui no final do nosso culto e queremos lembrar aos irmãos que domingo nós teremos o nosso culto ao vivo pelo Facebook e logo depois transmitiremos para o YouTube. Entretanto, nós teremos o primeiro culto presencial depois do início da pandemia, do confinamento. Domingo, 6 de setembro, teremos também a celebração da Ceia do Senhor e teremos o nosso culto presencial na igreja. Mas nós fizemos uma estimativa e, de acordo com os decretos do governo,
Para a igreja, vale salientar, só pode 30% da sua capacidade. Vale salientar, para a igreja é 30%. Não mudou, é só isto. Não queremos ser rebelde, por mais que não concordamos com certas coisas, mas é isso que tem acontecendo, e fizemos lá um levantamento. Vamos ter a faixa de 57 a 63 pessoas, por causa dos espaços, etc. e tal. Para que você não tenha a tristeza de chegar na porta da igreja e alguém vai estar com a grade fechada, porque vai entrar ali, tá? Vai ter que medir a sua temperatura. Como domingo é dia de ceia, você vai receber o seu cálizinhos, o pãozinho ali, já tudo lacrado, porque não podemos servir a ceia de pessoa para pessoa lá dentro da igreja. O que você tem que fazer? Liga para a irmã Lídia amanhã, para o telefone da igreja ou para o telefone dela. O telefone da igreja é 3491 7968. Liga para ela e fala: irmã Lídia, eu sou fulano de tal, eu sou dona fulana, eu vou para o culto de domingo, porque ela tem uma lista, e quando chegar naquele número, quem ligar, ela vai falar: meu irmão, minha irmã, você vai ficar para o próximo culto, porque já deu aqui a cota. Então, queridos, não deixa para a última hora, porque mesmo antes disso, já estava a gente dando o seu nome. Então, outra coisa interessante, pelo decreto do governo, não pode crianças estar presentes e nem adultos a partir dos 60 anos para cima. Você tem 60 anos, 61, então você não pode participar do culto presencial, né? Ainda bem que disseram que o pastor, ou o padre, o líder, é o único que pode, acima de 60 anos, estar presente. Todo mundo vai estar com o babador, né? Ou seja, com a máscara, tampando ali, tal. Cada um vai ficar separado, ainda que você é marido e mulher, que dorme a noite toda juntinho ali, né? Sentindo ali o hálito um do outro. Lá na igreja você vai ficar separado, tá? Porque eles não querem saber se é marido ou mulher, eles querem saber que tem gente junto ou gente separada. Então, essa é a minha palavra, tá, irmãos? Dê o seu nome entre amanhã e sexta-feira, porque sábado a irmã Lídia não vai estar na igreja, então já dê o seu nome, tá? Porque quando chegar naquele teto, quem ligar depois vai dizer: meu irmão, o seu nome já vai ficar para o próximo culto. E por enquanto, nós estamos voltando com os cultos de domingo, tá? À noite, tá bom, querido? Estamos entendidos? Oremos a Deus para que essa pandemia e essas coisas aí, pandemônio aí também, né, contra a igreja e tudo mais, passe logo. Que Deus te abençoe, tá? Contamos com você, mas também com a sua ajuda. Dê o seu nome, tá bom? Ó, isso aqui é um beijo para você, isso aqui é um aperto de mão, e aqui também é um abraço bem apertado e carinhoso, ok? A pastora vai transmitir aqui a sua saudação. Um beijo, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Glória a Deus. E até o próximo culto, tá? Em nome de Jesus. Então, nós estaremos juntos novamente, para a glória de Deus. Fica na paz e que Deus nos abençoe.